Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do Plantão AB e hoje a gente vai continuar com a estrutura da peça de resposta à acusação, né, que a gente não terminou de falar na aula passada. Tá aí, ó, primeira coisa que a gente faz em uma peça, e também na peça de resposta à acusação, é o endereçamento. A peça de resposta à acusação, ela vai ser interessada para o juiz da causa, então vai ser bem fácil, né? O caso anunciado vai te dar a informação ali da onde que está aquele processo, e você vai endereçar para aquele juiz. Então, eu coloquei exemplo aqui, ó, por exemplo, se for da Justiça Estadual, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da Vara Criminal da Comarca D, né? E assim por diante. Feito lá o endereçamento, pula algumas linhas e vai fazer ali a identificação, né, do seu cliente, do acusado, aí a qualificação dele, né, nacionalidade, estado civil, profissão, nananã, endereço, nome e base legal da peça, né, vem através desse advogado que subscreve, com procuração anexa, apresentar resposta à acusação, com base, com fulcro nos artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal. Depois, a gente vai não quer passar. Para os fatos, você vai fazer um breve relato, né? Lembrando, pessoal, que os fatos não são pontuados, né? Então basta você fazer realmente um breve relato ali da denúncia, do todo ocorrido, né? Não se alongar muito nisso para não perder tempo. Depois passa para a parte do direito, e aqui, como eu falei para vocês, né? Eu recomendo fazer a divisão entre das preliminares e do mérito, para ficar mais organizado e mais fácil, né, para o examinador corrigir. Depois a gente passa para os pedidos. Tudo que foi arguido diante de todo o exposto requer. E aí você vai invocar ali tudo na ordem que você pediu. Ah, requer o reconhecimento da nulidade da citação. Ou requer o reconhecimento da nulidade com base no artigo 564, inciso 4, pois não foi oferecido a proposta de suspensão condicional do processo, por exemplo, né? Aí depois, requer o não recebimento tardio, a rejeição tardia da denúncia pela inépcia ou pela falta de justa causa, com base no inciso tal do artigo 395. Aí depois, requer o reconhecimento da prescrição, da decadência, ou requer a absolvição sumária pela excludente da ilicitude tal, enfim, na ordem que você colocou ali na peça. Depois, fechamento, local, data, advogado, OAB, né? Termos em que pede deferimento, local, data, advogado, OAB, só isso. Lembrando que nunca se identifique numa peça, né? Se ainda não é advogado, tá ali para fazer a prova para isso, nunca inventar dado nenhum, só trabalhar com os dados que estão denunciados, tá? Então, o que você vai fazer? Advogado XXX ou AB XXX, só isso, tá? E aí coloquei para vocês o modelo, olha lá, ó. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito criminal juiz de direito da Vara Criminal da Comarca D. Aí pulou algumas linhas, processo número tal, nome do acusado, já qualificado no processo em epígrafe, por seu advogado que subscreve, com procuração anexa, vem muito respeitosamente perante Vossa Excelência apresentar resposta à acusação com fulcro nos artigos 396 e 396-A, ambos do CPP, pelas razões de fato e fundamentos jurídicos a seguir expostos. Aqui, pessoal, você não tem necessidade de qualificar novamente o seu cliente, que ele já foi qualificado na denúncia. Só que, isso para a vida prática, né? Se você percebe que a qualificação. Desculpa, que a qualificação na denúncia foi feita de forma errada, tem algum. Está faltando dado, tem algum dado errado, você já aproveita para retificar, para corrigir, tá? Aí, dos fatos, breve relato, né? Falar ali qual o crime que ele foi denunciado, que foi indiciado, falar que a denúncia foi recebida, citar ali qual o dia que ele foi citado para apresentar a resposta à acusação. Só isso, um breve relato mesmo ali dos ocorridos até então, tá? Depois do direito, você começa pelas preliminares, né, que são as nulidades, a gente tem desnulidade do artigo 564, né, tem as hipóteses de rejeição da denúncia, do 395, são as hipóteses ali que você tem de preliminares. Depois abre o tópico do mérito, e o mérito aqui é muito fácil, né, que a gente tem uma sigla, né, que ajuda, que é o MAT. O que é isso? Materialidade, autoria, tipicidade e culpabilidade, né, basicamente esses quatro ali, né, que são as teses de mérito que vão levar à absolvição sumária, que está lá nos incisos do 397. Então, tá na dúvida? Estou na dúvida do que eu alego no mérito da minha resposta à acusação. Abre lá o artigo 397, né, e vai olhando inciso por inciso e vê em qual inciso, às vezes mais de um, né,
que o caso ali se enquadra, tá? Aí você pede a absolvição sumária. Aí do pedido, diante de todo exposto, requer, você vai falar primeiro das preliminares, depois do mérito. É a ordem que você trouxe na sua peça, né? Primeiro a gente fala das preliminares, depois do mérito, tá? E aí, depois disso tudo, você vai pedir ali termos em que pede deferimento, local, data, advogado, OAB, e aí você encerra a sua peça. E eu trouxe um exemplo aqui para vocês, e aí o que eu recomendo que vocês façam? Eu não sei se vocês vão conseguir ler tudo, porque eu acho que eu estou tampando um pedaço aqui da tela, se tentar diminuir aqui. Mas eu recomendo que vocês deem pausa nesse vídeo, leiam aqui junto comigo, e aí tentam identificar, né, sozinhos aí, leia junto comigo não, dê pausa aí, tenta ler sozinho, e identificar ali as teses sozinho, tá? Que a gente vai ler juntos, destacando já ali os casos, as frases, as palavras que devem ser destacadas, e a gente vai chegar ali às teses, tá? Então, dê um pausa aqui no vídeo, leia com atenção sozinho, tente, né, identificar as teses, se possível até faça, né, sozinho, e aí depois dê play no vídeo novamente para você ver a correção, tá? Então, olha só, vou passar aqui, que já está, né, sublinhado com o que vocês precisam dar atenção neste caso. Tá aqui, ó. Vou ler com vocês, então, e a gente vai comentando depois. Ó. Paulo estava desempregado há 6 meses, tentando arrumar emprego, deixando o currículo de porta em porta. Um dia, depois de passar o dia todo procurando emprego, se sentiu tonto por causa da fome que estava sentindo. Tendo em vista que não tinha dinheiro para comprar comida, a fim de suprir aquela dor que estava sentindo naquele momento e ter forças para continuar a buscar uma chance no mercado de trabalho, João entrou em um grande... Eu falei, comecei Paulo e falei João, né? Mas é a mesma pessoa. Só troquei os nomes aqui. Mas, enfim, Paulo entrou em um grande mercado da cidade e pegou um pacote de pão e um pacote de margarina, que totalizavam R$ 10. Ocorre que o segurança do mercado percebeu a conduta de Paulo e o abordou. O mesmo disse que queria aqueles produtos porque estava passando mal de fome e que não tinha como pagar. O segurança do mercado disse ao Paulo que se ele devolvesse o que pegou, não chamaria a polícia. Assim o fez. Chegando ao conhecimento do Ministério Público, os fatos, o mesmo denunciou o Paulo como incurso nas penas do artigo 155 do Código Penal, né? Furto. A denúncia foi recebida e o réu citado no dia 10 de maio de 2021, sendo o dia seguinte, terça-feira, dia útil em todo o país. Paulo procura você na qualidade de advogado para propor a medida cabível no último dia do prazo. Eu não vou entrar em mérito do último dia do prazo aqui, porque a gente tem, né, aula específica aqui sobre prazo, e lá a gente fala disso. Então, quem quiser, né, revisar esse tema de prazo, vai lá na primeira aula dessa série de plantão AB, que tem lá os prazos, tá? Mas o que está em jogo aqui? A gente tem que ver quais são as teses, né? Que teses que a gente tem aqui, né? Nós temos aí duas teses de mérito, que estado de necessidade e legítima defesa, né? O estado de necessidade, porque ele estava com fome, né? Ele estava passando mal de fome, então ele queria suprir ali um perigo atual que ele estava vivenciando, né? Contra a saúde dele, e o princípio da insignificância, porque a gente tem uma situação que preenche os requisitos que o STJ elenca para o princípio da insignificância, né? O valor do bem, um valor irrisório, né? Diante do patrimônio ali do supermercado, né? Uma situação de um irrelevante de uma irrelevante periculosidade, sem periculosidade, né, para a sociedade. Então, a gente tem ali também a tese de princípio da insignificância, que afasta a tipicidade, e o estado de necessidade, que afasta a ilicitude. Então, seriam as duas teses que vocês alegariam dentro do mérito ali da resposta à acusação de vocês. Então, essas seriam as teses que a gente tem aí para a peça, tá? Ambas teses levariam à absolvição sumária. Bom, a gente não tem aí, nesse caso, nenhuma tese preliminar, né? Seria realmente essas duas teses de mérito aí que levariam à absolvição sumária com base no 397, tá? Uma por excluir a ilicitude, que é o caso do estado de necessidade, né? E outra por excluir a tipicidade material, que é o caso do princípio da insignificância, tá? Lembrando, pessoal, quando vocês usarem o princípio da insignificância, mencionem isso, tá? Afasta a tipicidade material, tá bom? Bom, e é isso, né? Só realmente para a gente concluir a aula passada, tratando aí da estrutura, né, e da peça de resposta à acusação. Eu recomendo que vocês tentem fazer a peça sozinhos, né, também.
E também se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários ou até através do direct no Instagram, né? @LandinLetícia, tá aí na tela para vocês. Lembrando que as inscrições estão abertas também para o curso de prática penal, também para o curso de Direito do Consumidor na Prática, vai acontecer agora em setembro, tá? Estamos com inscrições abertas, vou deixar os links aqui na descrição do vídeo, e também tem curso com aulas gravadas sobre as bases do direito penal, tá? Se você está percebendo que está em dúvida, em dívida, né, com essa parte geral do Código Penal, é importante também dar uma aprofundado nisso, e para isso a gente tem um curso também das bases do direito penal, tá? Então é isso, aguardo vocês no próximo vídeo.